Bacen, Diniz Neto, e hoje nós vamos falar sobre a relação entre o Estado e o cidadão. Existe uma Constituição que determina as obrigações do Estado, os direitos e obrigações do cidadão, mas nós assistimos diariamente, e às vezes incorporamos isso naturalmente, de cidadãos que pagam do próprio bolso aquilo que deveria ser uma função do Estado. Isso pode? Como entender este ato como um ato legal, ilegal e político? Para conversar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo Bruno Grego. Ele é advogado, doutor em Direito do Estado pela USP, professor do Direito do Estado pela PUC. Doutor Bruno, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom, a questão principal é, até onde vai o Estado na vida do cidadão, até onde o cidadão vai na vida do Estado? Gilson, esse é um debate muito importante, que muitas vezes nós não fazemos. Como você disse, de modo natural, nós acabamos questionando e até relativizando o papel do Estado. No entanto, no Brasil, por toda uma história que nós temos, e esse é muito o seu campo de pesquisa, existe essa impressão de que o Estado tem uma obrigação de cuidado geral em relação a toda a sociedade, o que não se observa em outros países, né? No Brasil existe uma confusão muito grande entre republicanismo e democracia, o que também é muito relativizado no Brasil. Eu acho que é um tema bacana para a gente discutir. Agora, quando o Estado, ele tem, a gente sabe, ou ele pelo menos justifica, nem sei se tanto é isso, ele tem uma dificuldade de recursos de sustentar todos os serviços que lhe seriam obrigatórios. Então, por exemplo, vamos pegar a saúde, vamos pegar a segurança. Então, a gente tem instituições, Maringá tem um exemplo disso, que ajudam o aparato de segurança. Compra de combustível, equipamentos. Vou fazer uma pergunta que muita gente tem vontade de fazer para o senhor, alguns que estão nos ouvindo agora, às vezes no carro, dirigindo ou trabalhando, fala assim, está certo, doutor, está certo. Gilson, a resposta aí é dúbia, né? Existem grandes controvérsias e, claro, vários posicionamentos possíveis. É por isso que essa é uma pergunta tão interessante, né? Assim como o debate, não é um debate, né? Mas aí a análise dos posicionamentos, tanto do professor Rogério Calazans quanto do professor Vitor Borghi, e já adianto, vejo que os dois estão corretos, porque são debates de dois pontos de vista diferentes. De fato, esse é um debate que vai muito longe. Inclusive por isso que as instituições costumam trazer pesquisas de décadas para tentar entender como que isso se estrutura, né? Na PUC, inclusive, nós temos uma especialização na área de consensualidade para entender como que as pessoas vão buscar uma solução que não seja necessariamente conflituosa ou integralmente burocrática. Isso é algo que ainda tem que tomar espaço para nós. Então eu já digo que, de plano, não se pode dizer que algo está irregular simplesmente porque não tem intervenção do Estado. Não é proibido ao particular fazer algo em favor da coletividade. Obviamente existem limites, existem procedimentos, existem situações em que isso é inconveniente, mas aí é todo um mundo de discussões que a gente consegue dar uma pincelada aí. Por exemplo, entra no contexto desse, situações econômicas, políticas, sociais, diferentes em municípios brasileiros. Se pensarmos, alguns municípios brasileiros são carentes de tudo. Saúde, educação, transporte, pavimentação, imagina uma roçada, mais ainda. Aí se você tem alguém que se disponha a ajudar, eu vou construir uma escola no município, eu vou ajudar com material escolar, ou eu vou ajudar com medicamentos, aí eu vou ajudar comprando uma viatura porque não tem segurança. Você entende? Por um município com poder econômico como o nosso, a gente entende da mesma forma ou isso também tem que contar na hora que você pensa, na hora da ajuda que se dá ao município? Isso é uma pergunta interessante. Diria que não é o principal critério, mas pode ser um critério para se analisar onde estão as necessidades, né? Pode ser que, de todo modo, é uma fragilidade natural do Estado. Agora, nós temos algumas situações que são bastante limítrofes e por isso que nós precisamos de uma análise caso a caso. Nós discutimos aqui juntos esses bons exemplos, que são os casos dos conselhos de segurança, que costumam dar um apoio muito grande à atividade policial, que são as associações de pais e alunos das escolas públicas, que costumam muitas vezes sustentar aí boa parte das obras e do custeio das escolas. Temos vários excelentes exemplos.
Esses são exemplos muito bons e que 100%, com certeza, eles colaboram para um cenário melhor. Agora, se a gente leva isso para um extremo, que é o caso, não temos informações ainda quanto a isso em termos de provas, né? Mas reza a lenda que em Goiás, por exemplo, o João de Deus, dito João de Deus, ele é que bancava todas as viaturas da Polícia Militar de Goiás. Seria algo em torno de centenas de viaturas todos os anos, para ter uma certa imunidade em relação à polícia. Isso não é um fato, é um dito, é algo que as pessoas contam, mas se a gente chega num extremo desse, realmente nós podemos ter problemas. Eu diria que hoje, principalmente pelos institutos que nós temos, eu creio que isso ainda não foi discutido aqui, existe dentro de medidas que sejam comedidas uma possibilidade muito grande. Nós temos uma figura técnica no direito administrativo, que é a permissão de serviço público. Permissão é uma das escalas de integração entre o particular e o público. Nós temos a permissão, que é o mais precário. O que isso significa? É uma relação improvisada, né, traduzindo, ela não tem uma estabilidade e não tem uma documentação própria. Nós temos uma autorização que é um pouco mais complexa, que ela tem uma documentação própria, mas ela não tem um prazo específico. E aí, depois disso, nós temos a concessão. Nós já conhecemos concessão de serviços públicos. É o caso do transporte público aqui em Maringá. Quando nós estamos no campo da permissão, estamos no campo de algo que é bastante volátil, bastante simples, bastante frágil. Por exemplo, se nós vamos nós dois e queremos reservar um campo de futebol da prefeitura para jogar uma partida com os amigos. Nós não vamos ter que fazer um requerimento em 3 vias para protocolar com cópia do RG de todo mundo. Nós simplesmente vamos chegar lá e vamos reservar um horário, não é verdade? Isso é permissão, é algo precário, simples, rápido, porque algumas coisas têm que ser assim. Existe permissão de serviço público. Eu poderia simplesmente chegar na prefeitura e falar, escuta, é o seguinte, tem um terreno do lado da minha casa, faz tempo que ele está lá com mato, e é uma incumbência do município ir lá e roçar esse terreno. Certo. O município teria de ir lá fazer um procedimento, tirar fotos do terreno, fazer a roçada, apurar quanto que foi o custo, lançar no IPTU para o proprietário, etc. Tem todo um procedimento bastante complexo para isso, que foi o que o professor Rogério Calazans comentou. No entanto, diante das circunstâncias, eu quero fazer isso imediatamente, eu vou custear, não tem qualquer encargo para o município, só que eu quero fazer agora, porque teve uma chuva terrível e tem vindo escorpiões na minha casa. A prefeitura pode simplesmente dizer, tá bom, vai lá e faça a roçada. É o que o professor Vitor comentou. Então, são duas situações diferentes. Isso é uma permissão. Tem que ser analisado o contexto em que o serviço é feito. Exatamente. Essa questão da urgência, da necessidade, é isso. Também. Isso, inclusive, fica muito, muito claro na análise deles. Terminando o comentário sobre a análise deles, que é muito, muito bem feita, né? O professor Calazans fez uma análise baseada numa previsão geral do decreto. E a gente já vai falar sobre esse decreto. Enquanto o professor Vitor fez uma análise dos fatos. Ele falou, para esses fatos eu vejo que, por exemplo, tem muita roçada para ser feita em Maringá. Não quer dizer que nós, como cidadãos, desejemos que o município tenha essa ferramenta de ficar esperando que a gente faça a roçada, né? Deixar o colonhão, como a gente diria, né? Não só a roçada, você imagina se isso pega para outras coisas. Exatamente. Agora, isso é uma outra história. Agora, voltando para o ponto técnico, é óbvio que existem as duas possibilidades, é necessária uma análise específica. Quanto ao decreto, efetivamente esse decreto ele não altera o direito administrativo como ele se aplica. A gestão de bens públicos e a gestão da coisa pública vem de normas que têm um caráter nacional, ou seja, elas se aplicam ao Brasil inteiro, né? Por exemplo, os artigos 90 e tantos e seguintes do Código Civil dizem como se administra bens públicos. O artigo 100, 101 falam ali como você pode, inclusive, alienar bens públicos. Isso está no Código Civil. Uma norma municipal, principalmente uma norma que seja infralegal, que é o caso do decreto, não tem o poder de alterar uma regulamentação federal. Apesar de, nesse caso, na alienação de bens públicos, haver uma referência, uma autorização para que o município regulamente. Agora, assim como no caso que eu comentei da permissão, autorização e concessão, nós temos graus diversos, aqui também nós temos graus diversos. Eu diria que no caso em que uma empresa deseja fazer, como o professor Vitor falou, uma publicidade baseada nisso, ou queira apor placas, ou tem até a intenção de cercar, ou alterar o aspecto de uma praça. Teve alguns canteiros que foram, inclusive, revitalizados por empresas, que aí isso me corrige, e tinha uma plaquinha, a empresa tal colaborou, ou
revitalizou esse canteiro. Eu diria que, nesse caso, é algo louvável, obviamente, mas constitui uma publicidade. Pode ser que, nesse caso, nós precisemos de um procedimento um pouco mais complexo. O que não quer dizer que se opere em outros casos, principalmente em casos de urgência, né? É de conhecimento de todos que em Maringá nós tivemos nos últimos tempos um volume muito grande de chuvas, o que colabora com o agravamento da situação do mato, da grama, dos canteiros, etc. Agora, não temos o conhecimento técnico para saber se o município não estaria preparado para isso. Vamos fazer um caminho inverso agora. A política. Todo ato que envolve o Estado e a sociedade, já que nós temos representantes públicos à frente da gestão do Estado, da máquina, vira um ato político. Principalmente quando esse ato é um ato público, principalmente quando esse ato vai atender a uma necessidade da sociedade. Isso gera uma identificação, uma personificação do homem público com relação à ação do Estado. Nós temos na história do Brasil uma coisa chamada patrimonialismo, em que muita gente confunde o Estado, o direito do cidadão, como uma concessão do homem público. Eu estava conversando aqui, antes da gente começar a entrevista com o Bruno, o seguinte: você tem no Nordeste brasileiro, ainda hoje, muitos homens públicos que, quando vão conceder um atendimento médico, vão fazer algum tipo de ação na escola, ou fazer algum tipo de atendimento de segurança, eles fazem isso como se fosse uma concessão deles. O clientelismo, criam um curral eleitoral. Isso pode ser caracterizado também, de repente você pode ter a personificação do Estado através de um serviço público que é o direito do cidadão. Isso é algo que espanta pessoas de outros países em relação ao Brasil, Gilson. Por isso que é um ponto tão interessante da nossa conversa de hoje. E não só porque isso acontece do ponto de vista informal ou não oficial, né? Isso não acontece, obviamente, só no Brasil, acontece em diversos países. E a gente não precisa ir tão longe, né? Nós temos exemplos bastante notáveis disso muito perto aqui de nós. Agora, algo que é bastante notável e que é inclusive objeto de estudo é o clientelismo que ainda se torna oficial. Não quer dizer que seja negativo ou positivo, em muitos casos é inclusive positivo, mas é um caráter clientelista e patrimonialista do nosso Estado. O que não é legal, o que não é legal. Exato. A gente tem patrimonialismo estatal oficial nos casos dos cartórios, por exemplo. Mais uma vez, não quer dizer que seja negativo, né? No caso brasileiro, nós temos excelentes exemplos de cartórios que são geridos em nível tecnológico internacional. É o caso em que estão se tornando agora os... Cumprem bem o seu serviço. Exatamente. Os registros de imóveis agora, até vou fazer uma divulgação aqui de serviço público para quem desejar. Os registros de imóveis têm agora um site na internet, registradores.org, em que você pode entrar lá, colocar o número de uma matrícula e tirar uma imagem da matrícula ou a certidão na hora. Algo que oficialmente levaria 15 dias. Registro.org. Registradores.org, se eu não me engano. Que isso não... Enquanto você fala, eu vou procurar. Pesquisa aí, porque esse não é publicidade. Registradores.org. Se eu não me engano. .br, provavelmente. .org.br. Então, veja, isso é só um exemplo que me veio à cabeça aqui. Exatamente. De uma excelente... É uma central registradores de imóveis. E por que esse é um site que é privado? Ele não é .gov.br, ele é .org. É uma organização sem fins lucrativos, mas como se fosse uma ONG, é uma associação. Ele é privado porque eles fazem do bolso. Eles fazem do bolso porque eles têm essa receita, óbvio. Mas é um sistema que pode ser muito bem gerido. Não quer dizer que todos os cartórios sejam tão bem geridos quanto isso. Nós temos excelentes exemplos, inclusive aqui em Maringá, né? Mas isso é um grande exemplo de patrimonialismo. É uma parte do Estado que é extremamente importante, o registro de propriedade imóvel, né, com grande relevância do ponto de vista do nosso dia a dia, que gera uma circulação, inclusive, de dinheiro muito grande, e que ela está sob a titularidade privada. Né? O titular do cartório não recebe remuneração para isso, ele recebe diretamente a taxa que é paga, não é propriamente uma taxa, mas a taxa que é paga fica ali para o registrador. Por que eu fui para esse exemplo? Que é algo que não estava planejado. Mas para mostrar que nós temos patrimonialismo estatal oficial. Isso, em muitos casos, espanta o estrangeiro, né? Enquanto que, em outros casos,
o Estado não permite a entrada do particular. Por exemplo, se até o registro do meu imóvel, quem faz a matrícula do meu imóvel é uma pessoa privada, por que eu não posso ir no canteiro central e roçar o meu canteiro central? Agora, obviamente, que depende de quem for, né? Se for o Gilson, se for o Bruno, vai lá, integralmente privado, eu tenho a minha atividade privada. Não tenho vínculo nenhum com o Estado. Não tenho vínculo nenhum com o Estado, vou lá, estou cortando a minha grama, corto mais um pouquinho na calçada. Beleza, isso é uma coisa. Não quer dizer que tenha a mesma imagem, estamos fazendo um debate político, né? Não tem a mesma imagem quando é um secretário, Exato. o que não quer dizer que esteja irregular mais uma vez, né? Eu diria sinceramente que eu acredito que foi feito de boa fé, e um ato desse de boa fé não conta com qualquer irregularidade, não tem problema. Agora, quando a gente pensa na relação das ONGs com o Estado, na personificação de um serviço público, como é que isso acontece? Nós podemos ter aí um capital político em cima disso, né? Mas, ao mesmo tempo, a população fica preocupada, porque se, de repente, isso acontece sem licitação, numa prefeitura que tem ou deveria ter recursos, a gente pode estar vivendo uma crise do próprio Estado financeira. As pessoas têm acesso e têm que ter acesso às informações relacionadas a esse tipo de prática. Quer dizer, eu tenho que deixar público quem fez, quando fez, por que fez a doação. Olha, Gilson, aí já estamos discutindo um terceiro campo, né? Vamos lá. Estamos falando de transparência, é um campo bastante importante. Quando a gente discute informação, acesso à informação, aí sim eu diria que a gente não está falando necessariamente de exigir um processo burocrático específico, mas que ao menos é necessário que haja uma informação oficial. Agora, não nesse caso necessariamente, obviamente o contato foi feito direto com o secretário, e não é crível dizer que o município não tivesse conhecimento, obviamente, esse é um outro fato, mas no debate em geral que nós estamos fazendo, é muito possível que o município não saiba que houve, por exemplo, entre aspas, uma permissão de serviço público. Naquele primeiro exemplo que nós demos, ou o segundo exemplo, se em vez de eu ir lá na prefeitura e pedir a permissão de serviço público para roçar o terreno, eu simplesmente vou lá e faço, não quer dizer que o município sabe, né? No entanto, seria irônico o município fiscalizar o terreno e ver que foi roçado e multar quem roçou isso. Pior ainda, o que poderia acontecer? O que poderia acontecer? Porque faltou permissão de um serviço público. O que não quer dizer que isso seja uma irregularidade que vá para outros estratos, né? Uma coisa é algo objetivo, que está sujeito a uma multa, que seja uma multa simples. Outra coisa é falar em improbidade administrativa, que, como eu disse, depende de má fé, de comprovação de má fé. Mas, sem dúvida, um fato muito importante, que é cultivado muito amplamente pela renovação da administração pública que a gente tem aí nas últimas décadas, é uma grande transparência para que nós tenhamos a informação. Eu estou conversando com o advogado, que é, inclusive, doutor em Direito do Estado, professor da PUC, sobre Direito do Estado. Estou conversando com Bruno Grigo. Eu vou chamar o repórter CBN, nós vamos ao repórter CBN, depois nós vamos voltar para a nossa conversa com o Bruno. Agora são 10 horas e 8 minutos, vamos a um breve intervalo, bem rapidinho, e aí o repórter CBN.